E aí, pessoal, vamos continuar o assunto aí de Grécia Antiga, então, tá? É o finalzinho da apostila de vocês. Na próxima aula, a gente vai fazer uma avaliaçãozinha aí, uma atividade de avaliação, tá? Aí na próxima a gente volta com a apostila nova, certo? Aqui vai ter um pouco do conteúdo que vai começar ali naquela apostila, então eu já fiz uma aula para né, unir esses dois assuntos aí, tá? A gente vai continuar falando de Grécia. Hoje a gente vai focar nessas duas cidades treteiras, essas duas polis aí, gente. Teve várias cidades que se destacaram lá na Grécia, mas essas duas foram as que mais se destacaram, né? Que é Atenas e Esparta, certo? A gente vai entender as características, por que elas tretavam tanto, porque uma tinha uma política diferente da outra, uma ideologia diferente da outra, né? Então aí elas entravam em crise, tá? Vamos lá então. Gente, como que era a organização ali política da Grécia? Quando a gente fala de política, né, como que era organizado ali o poder naquele período, tá? Quem que comandava ali o país e as cidades-estados que eram independentes uma da outra, né? Então, cidades-estados que eram polis na Grécia. Não esquecer desse terminho que é importante, tá? Polis, que é a cidade grega, tá? Então, a gente vai ter a democracia, que vai ser desenvolvida aí nesse período com Atenas, vai ser considerado o berço da democracia, tá? A gente tem monarquia, aristocracia e tirania. São alguns tipos de governo que tivemos aí nesse período, tá? E a monarquia vai ser implantada de um jeito diferente lá na Esparta, tá? A gente vai ter o que a gente chama de diarquia, que ela era governada por 2 reis, Mono 1, Dia 2. Então vai ser por 2 reis, vai ser chamado de diarquia, tá? Concentrado na oligarquia. O que é, gente? Essa oligarquia que vai ser em Esparta, que vai ser diferente das outras cidades, porque o poder estava na mão de poucos. Quando a gente fala de oligarquia, poder na mão de poucos, tá? Que eram essas duas famílias aí reais, certo? Então tá, esse desenho aqui, gente, ó, a gente tem aqui Atenas, tá? Democracia. Então o que a gente, ó, Atenas, lembra de Atenas, lembra de democracia, tá? Uma coisa ligada com a outra. E Esparta lembra a guerra, porque ele era um povo muito guerreiro, tá? O pessoal lá de Esparta adorava uma treta, adorava guerra. Eles formavam um cidadão a partir disso, né? Cidadão não, cidadão vai ser com o intuito ali na Atenas, mas as pessoas eram voltadas para a guerra em Esparta, tá? As pessoas elas já nasciam com esse caminho, vai ser guerreiro. A gente vai chegar lá, a gente vai devagarinho aqui para entender as características de cada polis, tá? Polis caracterizada pela democracia, como eu falei, Atenas vai ser aí o ícone, tá, da democracia, gente. E a polis caracterizada pela guerra, tá? Que aí era governada por um grupo específico, que é a oligarquia. Atenas, então, foi considerado aí o berço da democracia. A gente teve o berço da civilização, né, o berço da humanidade, então a gente também tem o berço da democracia, que é algo totalmente novo também, né? Vem dessa época, surgiu nessa época, mas é super atual, né? A gente vive isso atualmente. A cidade de Atenas foi fundada aí há muito tempo atrás, tá? 10 a.C., na região de Ática pelos jônios. Lembra que a gente falou que a Grécia, né, foi formada por vários povos e os jônios foram um desses povos, tá? E tornou um grande centro de comércio marítimo. Então tinha, né, uma boa parte ali de mar, então era muito mais fácil para fazer comércio. Aí fazer comércio ali, né, com os egípcios, por exemplo, que é uma civilização que a gente também estudou. Então eles faziam um comércio direto aí com os outros povos, tá? Outras civilizações. O comércio era feito entre as diversas cidades e estados gregas e outros povos da antiguidade, como os egípcios, os fenícios e os babilônicos. Os babilônicos são lá na Mesopotâmia, lembra disso que a gente estudou? Então, eles faziam essa troca comercial, tá, gente? Eles sempre estavam ali, né, fazendo esse comércio, certo? Devido ao seu dinamismo comercial, dinâmico, vários tipos, né? Pessoas de vários lugares. Atenas atraía pessoas de vários lugares. Atentem nisso. Atenas atraíam pessoas de vários lugares, tá? E um dos fatores que fez nessa área, pela primeira vez na história, surgir a democracia. Então, como era uma cidade badalada, ali vinha uma galera ali comprar os produtos, né?
Então teve mais espaço para discussões, opiniões diferentes, povos diferentes. Então teve uma abertura nesse sentido. Já Esparta era mais fechada, né? Vamos lá. Democracia é um sistema político que garante aos cidadãos o direito de escolher seus governantes e políticas a serem seguidas. Então, o que é, gente? A democracia é quando a gente tem o direito ao voto. Então, se eu consigo votar, se eu posso votar, né? Eu posso escolher meus candidatos, né? Que tipo de política, né? Eu posso falar sobre isso, discutir sobre isso, estou chamando de democracia. Aí a gente tem uma democracia diferente em Atenas, tá? Foi ele que surgiu. Mas era uma democracia que só os homens poderiam participar da política, tá? Homens acima de 18 anos, filhos de atenienses, tá? Não poderiam mulheres, escravos, estrangeiros. Então, quem poderia são os homens livres, filhos, né, de atenienses, maior de 18 anos. Mas aí já nasce, né, essa noção aí de poder votar, poder escolher, poder conversar sobre, né? Porque em outras polis não tinha esse sistema, tá? Em Esparta, por exemplo, era governado por reis e acabou. Não tinha votação para escolher qual rei vai ser. Não. Dependia se a pessoa nasceu naquela família real, ela vai herdar o trono. Era desse jeito. Então não tinha como votar em um rei, né? Então eles votavam aí no político representante, tá? Nesse período aí. E o que acontece em Atenas, gente? Como também a galera vai bastante, tem aquela troca comercial, começa a ter as lutas sociais, as primeiras, né? Porque precisava diminuir a desigualdade social, né? Desigualdade social. Então, principalmente os primeiros proprietários de terra, né? Os artesãos, os comerciantes, tipo o povo mesmo, eles queriam mais direito político, porque só uma pequena camada tinha esse direito, né? E aí eles queriam, principalmente a lei aí que permitia, né, a escravidão por dívida. Queria o fim dela, tá? Aí, para controlar essas revoltas populares, os aristocratas, que ele é os caras que estão no poder, tá? Eles são, né, os donos das terras. Então é uma pequena camada aí, então poderia votar neles, tá? Criam a figura do legislador, aquele cara que vai criar uma lei, tá? Vai escrever leis na cidade para tentar contornar essa situação aí das lutas sociais, tá? E aí essas reformas de Solon, que é o carinha que criou isso aí, não foi suficiente, né? E assim surgiu os tiranos, essa galera que se uniu a esse povo, né? Eles pegaram o poder à força, por isso que é chamado de tirano, cara. Aquele cara é tirano, ele tomou a força. Só que esses caras, sem querer, ajudaram aí a surgir a democracia. Porque ó, até então, lembra que a gente falou que estava no mundo dos aristocratas lá? E que eles, né? Antes da democracia. Então, como que a Atenas chegou na democracia? Como que funcionou isso, né? Então, o que? Essa galera, esse povo se une, tá? Eles querem mais direitos políticos, né? Então, eles querem tirar aí os donos das terras que estão no topo do poder, certo? E aí, eles tentam fazer, né? As reformas não dão certo e aí surgem os tiranos. Eles vão tentar assumir o poder, o governo à força. E esse governo à força assume o que a gente conhece como democracia, tá? Esse cara aí, ó, Clístenes, né? O que acontece? Eles tentam, né? O poder e não conseguem, não dá certo. Entra um, sai outro, não dá certo. E aí, ele era um aristocrata, certo? Né? Ele pertencia àquela camada que era, né, favorecida. Só que ele tinha apoio popular, ele era um cara carismático, sabia conversar, né? E ele falou assim, não, gente, vamos lá, vamos fazer umas reformas, tá tudo bem. Conversou com a galera, né? E aí, entre elas, foi o fato dos cidadãos aí participaram das decisões políticas da cidade. E aí, surge a democracia. Então, esse foi o caminho, tá, de Atenas chegar aí à democracia, certo? Então, vamos lá. Vamos falar das treteiras. Das tretas aí entre Atenas e Esparta, tá? A relação entre as duas era de amor e ódio, tá? Porque durante as guerras, vai ter várias guerras, tá? Que eles vão se unir, vão lutar contra. A gente vai ver isso aí no próximo capítulo. A gente só vai citar aqui porque que eles tinham tanta treta, né? Tem várias guerras que as duas ficaram lado a lado e outras guerras que, né? Porque assim, tinha as invasões, certo? E aí, como eles eram gregos, eles se uniram, né? Como resistência às outras pessoas que tentaram invadir. Só que aí também teve conflitos no próprio território ali, né?
que levou a Grécia a afundar. Então, essas duas cidades que foram as mais importantes levaram a Grécia pro buraco, certo? Mas a gente vai entender, porque teve umas guerras aí importantes para estudar, tá? Liga de Delos. Então, a gente vai, Penepoleso, então, a gente vai estudar nas próximas aulas isso, certinho? O que vai ser o foco hoje, então? Essas características principais, tá? De Atenas e Esparta. A gente vai falar como que era a sociedade, principalmente como que as mulheres, né, e as crianças eram nesse período. Como que era a vida delas. As mulheres de Atenas, gente, elas eram educadas para ser dona de casa e cuidar dos filhos, tá? Não tinha direito à participação política, então a vida delas era em volta de casamento e filho, tá? Educada para ser dócil, reservada ao mundo doméstico. As mulheres atenienses eram subjugadas pelo pai até escolher qual homem poderia se casar, tá? Após o matrimônio, a mulher era destinada ao marido. Mesmo após as reformas políticas, as mulheres não participavam das questões políticas por serem consideradas inaptas para esse tipo de tarefa. Então, as mulheres não tinham direito, elas não poderiam participar e era simplesmente para ter filho e cuidar da vida doméstica e do marido, tá? As meninas de Atenas não frequentavam escola, pois ficavam aos cuidados da mãe até o casamento, também não estudavam. Então, essa era a situação da mulher em Atenas, que é uma situação diferente lá em Esparta, tá? Vamos lá. Atenas. Ela se destacou pela preocupação com o desenvolvimento artístico e cultural do seu povo. Isso é muito bacana, né? Eles eram mais voltados a uma civilização de brilho intelectual. Então, eles estavam totalmente voltados para isso, para a arte, para a cultura, para o intelecto, mas os homens, tá? Lembrando bem. A democracia de Atenas privilegiava apenas seus cidadãos homens livres nascidos em Atenas maiores de idade, com o direito de participar ativamente da assembleia e também de fazer a magistratura. No caso de estrangeiros, estes, além de não terem os mesmos direitos, eram obrigados a pagar impostos e prestar serviços militares. Então, era assim que funcionava, tá? Lá em Atenas. Objetivos. Como que era a educação, tá? A educação ateniense tinha como objetivo principal a formação de indivíduos completos, ou seja, bom preparo físico, psicológico e cultural. Então, uma galera que falava, gostava de ler, estava preocupada com a cultura, tá? E como que era a escola para as crianças aí nesse período? Tá? Então, por volta dos 7 anos, né, um menino ateniense era orientado por um pedagogo, um professor. Na escola, os jovens estudavam a música, artes plásticas, filosofia. As atividades físicas também faziam parte da vida escolar, pois os atenienses consideravam grande importância para a manutenção da saúde corporal e por conta dos Jogos Olímpicos, que também a gente vai ver nas próximas aulas, que era muito importante. Essa galera amava os jogos, tá? Então tinha os Jogos Olímpicos, você já deve ter ouvido falar, e é super bacana. Atenas. Na arquitetura, destaca-se por lindos templos erguidos em homenagem aos deuses, especialmente a deusa Atena, né? Tem a deusa Atena, protetora da cidade. Então, os gregos também eram politeístas, assim como os mesopotâmicos e os egípcios, tá? Atenas estava localizada perto do mar, como a gente já falou. Por isso, era um dos principais centros exportadores da Grécia. Essa polis era poderosa, ficou muito rica, mas a quantidade de escravos crescia e lutava por mais direitos. Vamos falar um pouquinho dos espartanos aí, que é uma galera também muito louca, porque quer guerrear, eles tinham uma política diferente, uma sociedade diferente, né? Como vivendo num único país, uma polis ser tão diferente, não é considerado um país ainda, mas vamos falar de territórios, porque país é algo mais novo, vocês vão ver isso lá pro 8º ano, 7º ano, tá? Então, mesmo território, tendo duas polis diferentes, totalmente diferentes, da questão de ideologia, de como que funcionava a sociedade. A gente vai ver agora. Então, ó, essa cena clássica aí, tá? A sociedade era muito guerreira, então lembra? Atenas guerra, Esparta, desculpa, gente. Esparta guerra, Atenas democracia, tá? Todos os homens de Atenas, gente, eles eram treinados, a vida deles era em prol de ser soldado, de ser guerreiro, tá? Tinham umas leis rígidas, 2 reis para governar, que eu falei que era diarquia, e eram os grandes rivais de Atenas, então eles eram totalmente rivais. As duas polis rivais uma da outra, tá? Como funcionavam as mulheres de Esparta? Como que é diferente?
Os espartanos acreditavam que a mulher deveria ser fisicamente preparada para que pudesse dar origem a indivíduos aptos para compor o exército daquela cidade. Por isso, era comum que essas mulheres se dedicassem à disputa de jogos e outros tipos de atividades esportivas. Além disso, podiam controlar as finanças domésticas e participar das reuniões públicas ligadas à vida política espartana. Então, a mulher tinha maior participação ali política, né? Elas eram mais pra frente do que as mulheres de Atenas. As mulheres de Atenas eram mais bela e capilar, né? Já as espartanas, elas tinham mais abertura, tá, gente? Educação espartana. Como que era a educação, tá? Quando aquele bebê nascia, gente, a criança era observada por um grupo de ancião lá, né? Caso ela não apresentasse uma boa saúde, tivesse um defeito físico, tá? Algum problema de saúde, ela era lançada de um morro, tá? Sei que é cruel falar isso, mas era assim que eles agiam, porque eles tinham que ter soldados muito fortes. Então, se a criança tinha um problema físico, ela era descartada mesmo, tá? E se fosse considerada saudável, ela poderia ficar com a sua mãe até os 7 anos de idade. Aí ficava com a mãe até os 7 anos. Aí depois disso passava a ficar sob a tutela de um governo espartano, tá? Para se receber todo o conhecimento necessário à sua vindoura trajetória militar. Então, depois dos 7 anos, eles pertenciam ao Estado, tá? Eles iam para uma escola específica para se tornar militares, tá? Para compor o exército. Entre os 7 e 12 anos, a criança recebia os conhecimentos fundamentais para que conhecesse a organização e as tradições do seu povo. Então, ele tinha lá essa idade entre 7 e 12 anos, aí recebia esses conhecimentos para entender como funcionava, né, a organização e a tradição, né, a cultura deles. Depois disso, era dado início a um rigoroso treinamento militar, onde seria colocado em uma série de provações e testes que deveriam aprimorar as habilidades do jovem. Nessa fase, eita, minha cachorrinha tá chorando aqui pra sair, gente, só um minutinho, tá? Vai, Deusinho. Voltando aqui, ó. Então, nessa fase, o aprendiz era solto em um campo onde deveria obter seu próprio sustento por meio do comércio, da caça de animais ou, em alguns casos, por meio do furto. Então, jogavam as crianças, elas eram soltas em campos, tá? E elas tinham que caçar, coletar sozinha, tá? E sobreviver. Nessa mesma época, os aprendizes eram colocados para realizar longas marchas e lutarem uns contra os outros. Dessa maneira, aprendiam a combater eficazmente. Então, gente, assim, a escola, assim, militar, né, voltada para o exército, era pesadíssima e era bem difícil para a galera espartana, mas essa era a cultura deles, né? Então, eles queriam formar esse grande exército, o maior exército, né? Eles queriam ser os melhores nessa questão aí. Então, a gente finaliza essa aula de Atenas e Esparta, tá? Qualquer dúvida, vocês perguntem. A gente vai voltar um pouquinho depois para falar um pouco mais. Tem bastante coisa para falar de Grécia ainda. A gente vai falar das guerras, né? Então é isso, gente. Esparta, guerra, Atenas, democracia, certo? Até a próxima aula.